Fraternais saudações. A angiologia constitui um dos ramos de significativa relevância dentro da Cabala, especialmente da Cabala hermética, dignos, visto que através destes, os anjos, nos é possível operar teurgicamente o que chamamos de magia divina, e é este, em grande e elevada parte, o assunto deste nosso presente estudo. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 152, 152º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E sim, falaremos especificamente sobre Melquisedeque e sobre Metatron. Mas antes especificamente de falarmos sobre estas duas entidades, estes dois seres, estas duas importantes figuras do ocultismo ocidental, é importante posicionarmos a própria natureza dos anjos, revisarmos este conceito. Vejamos que a palavra anjo vem de malak no hebraico e significa aquilo que é uma personificação de Deus, ou mesmo do grego antigo, de ângelos, significando também um mensageiro, ou seja, um anjo, por definição, ad definitorum, é uma personificação da energia divina, é uma personificação do próprio Deus que, tomando uma forma ou apresentando-se sob uma forma, um nome, uma circunstância específica, dá a esta energia uma missão própria. O segundo ponto é o trabalho com os anjos. É importante também lembrarmos aqui, dignos, que muitas pessoas se apressam no trabalho com a angiologia no sentido de tentar pedir aos anjos coisas materiais, pedir progresso nas finanças, alcance de objetivos materiais, ou mesmo que estes resolvam, interfiram, intervenham na solução de questões problemáticas e desafios. Nós sabemos que pela Cabala, na angiologia, na teurgia divina, teos, urgia, urgia de trabalho, de operação do grego, e teos, e Deus, ou seja, o trabalho com o divino, com as forças divinas, especialmente na angiologia, não se deve pedir coisas materiais. Aos anjos nós devemos simplesmente estar conectados a fim de que estes nos inspirem, a fim de que estes nos dê ideias, forças, bem como nos impulsione na direção correta na consecução de nossa missão de vida. Os anjos, sejam estes quais forem, e ainda mais estes que vamos aqui estudar hoje, especialmente Metatron, não trabalham concedendo aos homens e mulheres, aos seres humanos, coisas materiais, densas, mensuráveis propriamente, mas trabalha numa oitava superior. Ao contrário de outras entidades, de outras forças, enfim, de outras personificações astrais, os anjos trabalham numa oitava mais elevada, na oitava do sentimento, do pensamento, das emoções e da conexão com o divino. E o trabalho com os anjos, a teurgia especificamente, ou seja, a magia angelical, é o terceiro ponto e último aqui a revisarmos antes de entrar nesse assunto, dignos, sempre vai dar-se numa tonalidade absolutamente sutil, devendo-se preferencialmente, por exemplo, trabalhar com velas brancas, sempre trabalhar com a cor branca, que são as cores, no geral, existem especificidades, existem idiosincrasias próprias, mas, no geral, se trabalha com velas brancas, se trabalha com cores mais claras, se trabalha com elementos da natureza, com água, por exemplo, e principalmente com o fervor da própria oração, da meditação, da visualização, visto que os anjos estão mais conectados ao elemento ar e ao elemento fogo do que propriamente as camadas mais densas da existência. Então é através do fogo, é através também do elemento água, através do incenso, enfim, que vai se conseguir manter ritualisticamente uma conexão com os anjos. Mas nós já temos aqui em nosso canal alguns vídeos falando sobre isso, especialmente quando falamos sobre o pacto com São Miguel Arcanjo, sobre
os rituais que se pode fazer com os anjos e especificamos ali estas questões. Bem, mas não é o nosso assunto de hoje. Vamos entrar em Melquisedeque e Metraton. Claro, se você já é um assinante, um apoiador do nosso canal, deixa aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora, paz profunda. A vossa participação é importante, bem como também veja se você se mantém inscrito aqui no nosso canal, ative o sino para receber todas as notificações, isto é significativo, e mande esse link também para os seus grupos espiritualistas. Feito isto, digno, vamos aqui a dois pontos importantes sobre Melquisedeque e Metraton. Melquisedeque, vamos aqui lembrar, ele aparece especificamente em duas partes, né? Melquisedeque vai aparecer no Novo Testamento, que é ali no primeiro livro do Pentateuco de Moisés. Vamos lembrar quais são os livros, né? Os livros são, na sua ordem cronológica, né, organizacional, a Gênese, que é o Bereshit, o Pentateuco de Moisés, né? Vamos ter o segundo livro, que é o Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. São os números, os livros propriamente especificados do Pentateuco de Moisés, sendo Deuteronômio o último aí desses 5 livros. É o Pentateuco. Melquisedeque aparece exatamente no Gênesis. E ele vai surgir no Gênesis por ocasião da descrição da história dos episódios relacionados a Abraão. Vejamos que, basicamente, após Abraão ter vencido alguns dos seus inimigos de outros reinos que ali estavam numa contenda por terras, ele tem o seu nome trocado de Abrão para Abraão, ou seja, é acrescentado uma partícula do nome divino a Abraão, sinalizando assim um pacto com as forças superiores. E é exatamente neste período que surge, pela primeira vez nas Escrituras Sagradas, a figura de Melquisedeque. E Melquisedeque vai ser apresentado como o rei de Salém. A palavra Salém é uma espécie também de termo arcaico para a própria cidade de Jerusalém, ou que viria a ser futuramente a cidade de Jerusalém. Mas não aqui a Jerusalém física, não a Jerusalém geográfica, mas a Jerusalém celeste, divina. Portanto, Melquisedeque é o rei da Jerusalém celeste, ideia que vai ser retomada por João, o apóstolo João, ao escrever o livro da Revelação, conhecido popularmente como Apocalipse, aonde nós temos também incursões aqui de Metraton, mas vamos tratar disso depois, né, costurando aqui as ideias nesse nosso vídeo. Então, Melquisedeque surge desta maneira. Ele propriamente é o abençoador de Abraão, é a quem Abraão vai doar os dízimos, as primícias propriamente de suas conquistas. Verifiquemos que também é neste contexto que Abraão vai receber a notícia, ele que já era avançado em idade, junto da sua esposa Sara, que também já tinha mais de 90 anos, eles vão receber nesta época, eles que não tinham filhos até então, a notícia de que viriam a ter um filho. Este filho chamar-se-ia Isaac, que significa sorriso, ou seja, a alegria, festa, né, por ter ali a inauguração da descendência de Abraão. Então nós temos Melquisedeque surgindo aí. E Melquisedeque, ele não tem, esta é a grande incógnita que os teólogos, os exegetas, enfim, os estudiosos da Bíblia posicionam, porque ele não possui uma genealogia. Melquisedeque, ao contrário de outros importantes, ou de todos os outros importantes personagens bíblicos, Melquisedeque não possui passado, não possui futuro, ele não possui uma descrição da sua ascendência, aqueles que vieram antes, e menos ainda da sua descendência, aqueles que vieram depois. E por isso ele se apresenta como uma grande incógnita, um mistério. E este mistério, digno, vejamos, ele vai ser também posicionado em outros livros de natureza apócrifa dentro da própria Bíblia, e o surgimento dele dá-se num contexto um tanto quanto extraordinário. Ele não se apresenta simplesmente como um ser, uma pessoa, um rei comum, embora ele tenha esse título de rei, mas sempre num contexto de alta luminosidade. Abraão, propriamente, Abrão à época, ele tem um
grande susto, um grande temor, referência e reverência, melhor dizendo, quando encontra Melquisedeque, porque este apresentava-se sob uma luminosidade e uma conjuntura especial de natureza espiritual. E Melquisedeque vai novamente ressurgir no chamado Novo Testamento, nos livros aceitos pelo cristianismo, né? É o nosso gato aqui passando novamente, dignos, abençoado seja. Ele vai ressurgir especificamente quando ele surge lá no Novo Testamento com apóstolo Paulo, quando este vai afirmar que o próprio Jesus, anotemos isso, é importante dentro desse nosso estudo de hoje, ele vai ser tido como aquele que pertence à ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque tem essas características. Bem, e aí nós vamos pular para o ponto seguinte, que é Metraton. É importante nós, em primeiro lugar, compreendermos o contexto geral de cada um, mesmo que aqui resumidamente, para que nós possamos depois fazer algumas costuras importantes. Metraton, por sua vez, não é um personagem bíblico físico, não se apresenta como uma pessoa, não surge propriamente dentro da Bíblia como alguém nominal, alguém que tenha um nome, que tenha uma família, que tenha uma apresentação humana. Mas Metraton é um serafim, Metraton vai surgir propriamente como um anjo supremo. Se formos pegar a tradução propriamente do nome Metraton, nós vamos ter aí anjo supremo ou face suprema de Deus, vai ser aquele que é o protetor. Ele é tido em alguns livros apócrifos como sendo a única figura divina durante as visões dos profetas que tem um assento na Bíblia, né? Ou seja, nos planos celestes, é o único que tem um assento. Somente Deus, ou seja, além de Deus, né? A figura de Deus, de Yahvé, se apresenta simbolicamente na visão dos profetas como tendo um assento, e também Metraton aparece assim. Daí Metraton ser aquele que é o guardião dos véus. Verifiquemos que Metraton, inclusive, vai ser mencionado no Alcorão, o livro ali ditado a Maomé, isso cerca de 600 anos, 6 séculos depois do próprio Cristo, 600 anos depois de Jesus Cristo. Então Maomé também vai ter essa referência, e lá ele vai ser chamado de Mitratushi, ou seja, nós vamos ter ali a figura de Metraton sobre uma outra nomenclatura, num outro livro sagrado, mencionado também como sendo essa figura guardiã dos véus divinos, aquele que é muito próximo do divino. Ele vai surgir também no próprio Talmud, vai aparecer no livro de Enoque. Nós pretendemos aqui em nosso canal estudar futuramente o livro de Enoque, que é um dos livros, inclusive, que estudava bastante com a minha mestra em Cabala. Já contei aqui essa história algumas vezes no canal, mas se for do vosso interesse também retomarmos essas questões de natureza cabalística, bíblica, deixa aqui nos comentários, a gente vai retomar isso também, principalmente falando de Enoque, que tem uma certa correlação, inclusive, com Melquisedeque, mas vamos deixar isso para um outro vídeo, senão a gente se estende por demais. Metraton, segundo os estudiosos bíblicos, teria sido aquele que, junto a Moisés, teria aberto o Mar Vermelho por ocasião da fuga, do êxito propriamente êxodo dos filhos dos hebreus do Egito para a outra terra. E aí nós vamos ter também ele como interferindo por ocasião do sacrifício de Isaac, né, pelo próprio Abraão, também como sendo aquele com quem lutou Jacó. Vejamos, né, na descendência nós temos Abrão, que depois se tornou Abraão. Abraão teve Isaac por intermédio de Melquisedeque, chamado rei de Salém, mas o mesmo Metraton é quem interfere. E aí nós vamos ter Jacó. Jacó também teve esse encontro com Metraton porque ele lutou com Jacó. Metraton teria lutado com Jacó a fim de que este desse a bênção que ele pedia à época. Jacó, que era neto, por sua vez, de Abraão. Quando nós vamos estudar o Bereshit, o primeiro livro do Pentateuco mosaico. Bem, qual é a costura que nós podemos aqui posicionar? Cabalisticamente, até segundo o livro de Enoque, a Cabala Hermética, dignos, isso é importante para fecharmos este nosso vídeo e não nos alongarmos em demasia.
Melquisedeque é a mesmíssima figura que Metraton. Ou seja, nós temos aí uma manifestação angelical do divino que vai corresponder na árvore cabalística da vida às esferas mais elevadas, às esferas superiores. Nós já estudamos aqui a árvore da vida em outros contextos, voltaremos no futuro, mas vejamos que Melquisedeque e Metraton são manifestações, personificações da mesma energia divina e que alguns inclusive vão associar ao próprio Mestre Jesus, ou seja, milhares, 4, 5 mil anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, 5, 7 mil anos atrás, nós já temos aí, 5, 6 mil anos atrás, a figura de Jesus manifesta não na sua face humana, não na sua face encarnada, mas especificamente na sua face angelical. Então, tanto Metraton quanto Melquisedeque representam a mesma energia, que é a mais próxima possível do divino, e do ponto de vista da cabala cristã, da cabala hermética ocidental, é também a expressão, a face angelical do próprio Mestre Jesus. E por fim, diga-nos claro que se pode trabalhar angelicalmente com a energia de Metraton, de Melquisedeque, portanto com a face angelical de Jesus. Escolha o nome que você, com o qual você tiver mais sintonia. Entretanto, levando-se em consideração que não são energias que trabalham com matérias chulas, com pedidos baixos, no sentido de ficar pedindo a interferência nas questões materiais. As energias angelicais, especialmente a de Metraton, deve ser invocada para a iluminação espiritual, para o despertar da consciência, para a união com o divino. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 153. Paz profunda.